E aí, galera, vamos para mais uma resolução de mais uma questão da nossa lista. Agora vamos resolver o item A da questão número 3. A questão número 3 ela é uma questão simples. É só para você determinar o gráfico das seguintes funções, né? E o item A é a função f de x igual a 6 menos 2x. Tem várias maneiras de eu conseguir determinar o gráfico dessa função, né? A maneira mais prática é eu chutar valores para x e obter os valores de y. Aí, por exemplo, obtendo dois pontos que pertencem ao gráfico dessa função, o gráfico vai ser a reta que passa por aqueles dois pontos, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos primeiro determinar a interseção com o eixo das ordenadas. Esse vai ser nosso primeiro ponto. Depois vamos determinar o ponto de interseção com o eixo das abscissas. E nossa reta, o nosso gráfico vai ser a reta que passa por esses dois pontos. A gente precisa lembrar que um ponto que pertence ao eixo das ordenadas, ele vai ter o x como valendo zero, né? Então, o valor de x vai ser sempre zero. Isso implica que nesse ponto a minha função vai ser f de zero igual a 6 menos 2 vezes zero. E isso aqui vai me dar 6. Então daqui eu concluo que o gráfico da minha função intersecta o eixo das ordenadas exatamente nesse ponto aqui que eu vou chamar de A. É o ponto 0,6. Ele pertence ao gráfico da minha função. Agora vamos determinar a interseção com o eixo das abscissas. Então, agora a gente precisa lembrar que todo ponto que está sobre o eixo x, ele tem as coordenadas y valendo zero. Então, a f de x tem que dar zero nesse caso. E daí a gente vai ter que 6 menos 2x é igual a zero. Depois a gente coloca esse menos 2x para o outro lado e a gente obtém 2x igual a 6. E por fim, dividindo aí por 2, a gente consegue obter o valor de x igual a 6. Então, usando o y igual a zero, a gente chegou à conclusão que x é igual a 3, né? Daqui a gente conclui que o ponto que eu vou chamar de B, ponto 3,0, ele pertence ao gráfico da função, certo? Então, obtemos o seguinte, que o gráfico que eu fiz no GeoGebra, bem aqui, ó, bem aqui no eixo das ordenadas, o x está valendo 0, o y valendo 6, a gente tem o ponto A, o ponto de intersecção. Aqui no eixo das abscissas a gente tem aqui a interseção bem aqui no valor 3 de x, ó, exatamente como a gente obteve o ponto B. E dá para a gente perceber já aqui do gráfico, já dá para a gente ter percebido aqui da equação, que como o valor de A ela é menor do que zero, no caso aqui, ó, o coeficiente angular ele é menos 2, isso já dizia que o gráfico da função ia ser algo desse jeito aqui, ó, decrescente, como de fato a gente constatou, né? E o coeficiente linear ele diz onde é que vai cortar no eixo das ordenadas, e de fato está aqui cortando bem no 6, né? Certo? Agora vamos resolver a questão lá, a questão 4 e o item B da questão 4. A questão 4 é para a gente determinar o ponto de intersecção das retas que são dadas, né? O item B está dando duas funções do primeiro grau, obviamente o gráfico são duas retas, e a gente quer determinar o ponto de intersecção. Então, quando a gente quer determinar o ponto de intersecção de duas retas, a gente precisa fazer o quê? O que a gente precisa fazer é igualar a equação dessas duas retas, ou seja, quando é que a minha função f de x vai ser igual à função g de x? Vai ser exatamente quando eles tiverem o mesmo ponto em comum. Então, por isso que a gente iguala para a gente descobrir que o ponto é esse. Então, fazendo f de x igual a g de x, a gente obtém que 2x menos 1 vai ser igual a 5x menos 1 sobre 3. Isso implica que 3 vezes 2x menos 1 igual a 5x menos 1. Aqui eu fiz o que? Eu passei o 3 que estava dividindo e passei para o outro lado multiplicando, certo? Agora eu vou pegar aqui esse 3 que está multiplicando, vou fazer a distributiva, certo? 3 vezes 2, 6, 6x. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E eu vou obter 6x menos 3 igual a 5x menos 1. Agora eu jogo as variáveis para um lado e as constantes para o outro. Eu vou ter que 6x menos 5x igual a menos 1 mais 3. Daí eu obtenho x igual a 2. Certo? Então eu já obtive a coordenada x do meu ponto. Agora, para mim descobrir o valor, a coordenada y desse meu ponto de intersecção, eu preciso fazer o seguinte: eu vou pegar este valor 2 que eu encontrei
E eu vou substituir em qualquer uma das duas equações aqui, ó. Tá parecendo ser mais fácil substituir na primeira, né? Então foi exatamente isso que eu fiz. F de 2 vai ser 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1 dá 3. Certo? Então daqui concluímos que o ponto que eu chamei de A, o ponto de intersecção, ele é exatamente o ponto 2, 3. Certo? Aí eu vou colocar mais uma vez aqui o gráfico que eu fiz no GeoGebra. E o gráfico das duas funções. E tá aqui exatamente... tá indicando aqui o ponto de intersecção, ó, que tem a abscissa 2 e tem a ordenada 3, exatamente como a gente descobriu. Certo? Valeu? Então tá aí mais uma questão resolvida.